Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo e hoje nós iremos falar sobre a empresa CPFL Energia. Antes de entrarmos na parte operacional dela, vamos fazer uma breve introdução. As ações da CPFL Energia são negociadas com o código CPFE3 e atualmente, na data em que eu gravo este vídeo, elas estão sendo negociadas a R$ 32,74. Elas pagaram, nos últimos 12 meses, R$ 2,75 em dividendos, o que dá um dividend yield de 8,43%, e as ações CPFE3 deram um retorno nos últimos 12 meses de 8,06%, considerando tanto a valorização no preço da ação, quanto também os dividendos distribuídos, e nos últimos 5 anos o retorno foi de 58,13%. A primeira coisa que devemos saber sobre a CPFL Energia é que ela é uma empresa focada principalmente em distribuição de energia. Ou seja, é na distribuição de energia que a empresa consegue gerar a maior parte de sua receita e a maior parte de seu lucro. Porém, ela também atua com geração e com transmissão de energia. A distribuição de energia da CPFL estão nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, por meio de 4 subsidiárias, que são a CPFL Paulista, a CPFL Piratininga, a CPFL Santa Cruz e a RGE, que é a que atua aqui no Rio Grande do Sul. Essa área aqui tem aproximadamente 23 milhões de habitantes, porém, em clientes, a CPFL possui 10,6 milhões de clientes. Aqui nós podemos ver o crescimento da base de clientes da CPFL Energia no segmento de distribuição. Então a empresa tinha 9.950.000 clientes em 2020 e agora, ao término do segundo trimestre de 2024, ela já tem 10.580.000 clientes. Como podemos ver nessa tabela aqui, as concessões de distribuição de energia da CPFL estão muito próximas do vencimento. A CPFL Paulista vence em 2027, a CPFL Piratininga em 2028 e a RGE em 2027. Quanto a estas concessões, já há um trabalho da ANEEL e da CPFL para que ocorra a renovação dessas concessões de distribuição de energia. Eu particularmente acredito que não teremos nenhum impedimento, porque os índices de fornecimento de energia da CPFL são muito bons. Aqui nós vemos o crescimento da receita neste segmento de distribuição da CPFL e também o crescimento do lucro líquido. Então a empresa tinha, só nesse segmento de distribuição, uma receita de 24 bilhões em 2019 e em 2023 essa receita atingiu 32 bilhões. Isso aqui dá um crescimento médio anual de 7,51% ao ano na receita. E o lucro líquido em 2019, neste segmento de distribuição, era de 1,83 bilhão e atingiu 3,3 bilhões em 2023, um crescimento de 15,85% ao ano. Quando a empresa cresce o lucro acima do que cresceu a receita, é porque ela se tornou mais eficiente em sua operação. Nesse segmento de distribuição, nós temos 2 indicadores que são o DEC e o FEC. O DEC mede a duração em que uma unidade consumidora ficou sem energia, em termos de horas, e o FEC, o número de vezes em que a unidade consumidora ficou sem energia. Lembrando que tudo isso é feito como uma média. E nesses 2 gráficos nós podemos observar que a CPFL, além de melhorar o desempenho dela ano a ano, ela está bem abaixo do limite estabelecido pela ANEEL, tanto no DEC quanto no FEC. Ou seja, a empresa tem indicadores operacionais muito melhores do que aqueles estabelecidos
como limite pela ANEEL. Agora vamos falar um pouco sobre a geração de energia elétrica. A principal fonte de geração de energia elétrica da CPFL Energia são as usinas hidrelétricas, com 1.996 megawatts, e também as usinas eólicas, que produzem 1.390 megawatts. Um ponto interessante é que a empresa tem evoluído muito na geração de energia, como nós podemos ver nestes gráficos de crescimento da receita e de crescimento do lucro líquido. A receita cresceu de 3,08 bilhões em 2019 para praticamente 5 bilhões aqui em 2023. E o lucro líquido saiu de 939 milhões em 2019 para 1,7 bilhão em 2023. Então, a receita cresceu a uma média de 12,82% ao ano e o lucro líquido cresceu a uma média de 17,22% ao ano. Então, o crescimento médio da receita no segmento de geração foi maior do que o crescimento médio da receita no segmento de distribuição. Já no segmento de transmissão de energia, o principal contrato de transmissão é o CT 055, lá do Rio Grande do Sul. Este contrato traz uma receita de 856 milhões anualmente para a CPFL Energia e só tem vencimento lá em 2042. Nós temos aqui alguns contratos menores de transmissão de energia e a maioria deles com vencimento muito longo. A empresa também tem expandido a sua atuação no segmento de transmissão. Como podemos ver aqui neste gráfico, a receita no segmento de transmissão saiu de apenas 53 milhões em 2019 para 1,9 bilhão em 2023, um crescimento médio anual de 146%. E o lucro líquido saiu de 31 milhões em 2019 para 532 milhões em 2023, um crescimento anual médio de 103%. Então, apesar da CPFL se destacar no segmento de distribuição de energia, os segmentos de geração e de transmissão têm sido vetores de crescimento da companhia. E aqui nós temos um panorama geral da CPFL e nós vemos que a receita dela cresceu a uma média de 7,34% ao ano, saindo de aproximadamente 30 bilhões em 2019 para aproximadamente 40 bilhões em 2023. E o lucro líquido cresceu a uma média de 19,19% ao ano, saindo de 2,74 bilhões para 5,53 bilhões. Ao observarmos o lucro líquido no primeiro semestre de 2024, nós podemos ver que aproximadamente 60% desse lucro veio do segmento de distribuição e 30% do segmento de geração e 7,6% do segmento de transmissão de energia. É claro que para a empresa crescer esse tanto, ela teve que captar algumas dívidas, e este é um ponto muito importante na CPFL Energia. O endividamento da empresa, considerando a dívida líquida, é de 26,2 bilhões de reais. A dívida líquida ela é obtida da seguinte forma: nós pegamos tudo que a empresa deve, que seria a dívida bruta, e descontamos o que a empresa possui de dinheiro em caixa. Fazendo essa conta, a empresa deve 26,2 bilhões de reais. Apesar do valor ser bem alto, em comparação com o EBITDA, seria uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,01, o que é um padrão aceitável. Acima de 3 começa a ficar mais complicado. Agora, um ponto interessante é o cronograma de pagamento dessa dívida. Neste cronograma de pagamento, nós vemos que a empresa pretende pagar 7,9 bilhões de dívidas em 2026. Então, muitos acionistas ficam preocupados de isso aqui prejudicar o pagamento de dividendos da empresa. Porém,
Eu acredito que ela vai pagar essa dívida aqui da mesma forma que ela pagou 8,69 bilhões em dívidas em 2022. Como que ela pagou essa dívida em 2022? Ela fez uma captação de 11,39 bilhões e com esses 11,39 bilhões que ela captou em novas dívidas, ela conseguiu pagar as dívidas velhas. Ou seja, ela rolou a dívida, captou uma dívida nova para pagar uma dívida antiga. E essa dívida nova vai ter um vencimento lá na frente. A maior parte dessa dívida, 80% dela, é atrelada ao CDI. Então, quanto maior for a taxa Selic, pior vai ser para a CPFL. Mais juros ela vai pagar e menor tende a ser o lucro líquido dela por causa do aumento das despesas financeiras, das despesas com o pagamento de juros. Então, apesar da dívida líquida da empresa ser alta, 26,2 bilhões, em comparação com o EBITDA, ela é aceitável. Em termos de dividendos, a empresa planeja distribuir no mínimo 50% do lucro líquido. Porém, ela pode distribuir mais do que 50%, a depender do crescimento dela e do endividamento. Ou seja, se a empresa precisar investir mais dinheiro em seu crescimento, ela pode se utilizar do lucro líquido para isso. Da mesma forma, se a empresa precisar pagar dívidas, ela pode utilizar do lucro líquido para o pagamento de dívidas. Porém, nos últimos anos, de 2019 a 2023, como nós podemos ver aqui no gráfico, a empresa distribuiu bem mais do que 50% do lucro líquido em dividendos. Bom, pessoal, esse foi um vídeo sobre a CPFL Energia. Eu espero que com este vídeo você tenha uma noção melhor de como que a empresa atua no seu segmento de distribuição, de geração, de transmissão, sobre o endividamento da empresa também. Se você gostou, deixe seu gostei e se inscreva no canal.